Escolhido pelo Mestre, as ovelhas conduzir, envolve-nos esperança, nos ensina o caminho a seguir. Sua vida é o exemplo de coragem, amor e humildade, ilumina nosso coração no trabalho e na caridade. Papa Pio XII, apóstolo da paz, seguindo os teus passos, ninguém fica para trás. Papa Pio XII, apóstolo da paz, seguindo os teus passos, ninguém fica para trás. Guia de fé, luz radiante, afasta a tristeza e a solidão, abre os portais do mundo infinito, ajuda na dor, estende sua mão nas horas difíceis da vida. Rota segura para vencer, és o presente divino. Lutar com humildade é o caminho, ensina-nos a renascer. Papa Pio XII, apóstolo da paz, seguindo os teus passos, ninguém fica para trás. Papa Pio XII, apóstolo da paz, seguindo os teus passos, ninguém fica para trás. Seguindo os teus passos, ninguém fica para trás. Seguindo os teus passos, ninguém fica Boa noite a todos. Boa noite. Que a paz do Mestre Jesus esteja presente. Estamos aqui mais um sábado, realizando a nossa reunião pública, como fazemos todos os sábados, a partir das 19 horas, certo? Tem gente pela primeira vez? Eu senti que tem pessoas que vieram pela primeira vez. É bom, você ele é a primeira vez? No sábado, sim. Qual é o seu nome? Paulo. Paulo, seja bem-vindo. Tem mais alguém que veio pela primeira vez? Seu nome? Jason. Jason. Nilo. É meu servidor. Tá, tudo bem, tranquilo. Sejam bem-vindos, tá? Sintam-se abraçados por todos, tá? Qualquer informação, qualquer dúvida que vocês precisarem, qualquer pergunta, é só procurar todo mundo com a camisinha azul, tá? Devidamente uniformizado. Tem alguns que não vieram uniformizados, que vocês também podem procurar, tá bom? Inclusive ali na nossa recepção nós temos um folhetim como esse aqui, e ali tem toda a programação da casa, tá? Qualquer dúvida para vocês manterem informados, pode pegar um panfletinho desse, olha ali, tem as informações, e aí precisando de um esclarecimento maior é só nos procurar que nós estaremos aí, tá? Sintam-se abraçados, tá? Bem-vindos. E dá uma olhadinha nos celulares, por favor, tá? Nem que seja para desencargo de consciência, veja se não desligou, né? O nosso contato agora, a nossa conexão agora é com a espiritualidade, né? Então dá uma olhadinha aí. Caso você necessite mantê-lo ligado, coloque ele naquele modo que ele fica vibrando, né? Porque às vezes é alguma emergência, você tem essa necessidade. Vindo a atender o celular, né? No caso, procure atendê-lo lá no pátio, porque de repente você pode vir atendê-lo no momento em que o palestrante está realizando o trabalho dele, né? Aí se você atender muito perto, aí às vezes sem querer a gente começa a falar alto, naturalmente haverá uma interferência, né? Agora, se não existe essa necessidade, mantenha desligado e sem problemas, tá bom?
E hoje nós estamos aqui tendo a satisfação, o prazer de receber a nossa companheira Ana Laura Calenzo, da Sociedade Espírita Renascer, localizada lá em Anaruama, e o tema que ela vai nos apresentar é Bem-aventurados os aflitos, certo? E lembrando também que no dia 5 de maio nós vamos ter o nosso bazarzão, tá? Quer dizer, nós temos um bazar aqui que funciona, nesse panfletinho que eu falei, tem até os dias que ele funciona, mas nesse dia, no dia 5 de maio, que cai no domingo, vai ser um dia especial, tá? Então, se vocês quiserem vir, podem vir aí, que tem muita novidade lá no bazar, tá bom? Então, dia 5 de maio será o nosso bazarzão. É a partir de que horas mesmo? 10 às 15. Então, de 10 da manhã até as 15 horas, que é no domingo, dia 5 de maio, tá bom? Eu gostaria de convidar para fazer a prece a nossa companheira Rosana, né? A página é a Rosana e a prece é a Eliane, tá bom? E eu só queria pedir uma coisa, aqui nunca aconteceu isso, graças a Deus nunca aconteceu, mas às vezes em algumas casas espíritas, em reuniões públicas, às vezes acontecem um chamado conversas paralelas. Aqui, graças a Deus, nunca aconteceu, mas é sempre bom a gente alertar, né? O que acontece? Às vezes o palestrante está desenvolvendo um tema e às vezes é um tema até interessante, aí a pessoa começa a conversar com a outra que está do lado. E às vezes é um zoom que vai começando a atrapalhar, tá entendendo? E às vezes toma uma proporção que incomoda até o palestrante, tá entendendo? Então, caso você precise, se você tenha uma dúvida, se o palestrante tiver tempo, no final da palestra, você chama ele para tirar alguma dúvida, conversar com ele e tudo. E se for uma palestra em que o palestrante interage com o público, aí é diferente. Mas quando não há uma interação, por favor, né? Eu gosto sempre de avisar isso, né? Sempre se manter em silêncio, né? Porque é desagradável, né? A pessoa começar a bater papo na hora da palestra. Entendeu? Aqui, graças a Deus, nunca aconteceu. Mas em algumas casas espíritas, às vezes acontece. Tá bom? Então, por favor, Eliane. Boa noite a todos. Boa noite. Livro Caminho, Verdade e Vida, de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. É o capítulo 27, Negócios. E ele lhes disse: por que me procurares? Não sabias que me convém tratar dos negócios de meu pai? Quem diz é Lucas, está no capítulo 2, versículo 49. O homem do mundo está sempre preocupado pelos negócios referentes aos seus interesses efêmeros. Alguns passam a existência inteira observando a cotação das bolsas. Absorvem-se outros nos estudos dos mercados. Os países têm negócios internos e externos. No serviço que lhes dizem respeito, utilizam-se maravilhosas atividades da inteligência. Entretanto, apesar de sua feição respeitável, quando legítimas, todos esses movimentos são precários e transitórios. As bolsas mais fortes sofrerão crises, o comércio do mundo é versátil e por vezes ingrato. São muito raros os homens que se consagram aos seus interesses eternos. Frequentemente, lembram-se disso muito tarde, quando o corpo permanece a morrer. Só então quebram o esquecimento fatal. Portanto, a criatura humana deveria entender da iluminação de si mesma o melhor negócio da terra, porquanto semelhante operação representa o interesse da providência divina a nosso respeito. Deus permitiu as transações no planeta para que aprendamos a fraternidade nas expressões da troca. Deixou que se processassem os negócios terrenos de modo a ensinar-nos, através deles, qual o maior de todos. Eis porque o Mestre nos fala claramente nas anotações de Lucas: não sabias que me convém tratar dos negócios de meu pai? Então, meus irmãos, vamos agora levar os nossos pensamentos ao alto. Deus, nosso Pai, poder de bondade infinita, amado Mestre Jesus, farol de nossas almas, luz em nosso caminho,
Estamos aqui felizes por estarmos reunidos esta noite para mais um aprendizado. Que nossas mentes e corações estejam abertos para receber cada palavra e colocar em prática em nossas vidas, para que possamos usar, como disse a página, a nossa inteligência a serviço do bem, do amor e da caridade, visando sempre a nossa felicidade na vida futura. E assim pedimos a permissão de Deus, a permissão do Mestre Jesus e do Papa Pio XII, mentor espiritual da casa, para darmos início aos trabalhos da noite de hoje. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus. Bom, Ana, seja bem-vinda à tribuna da Casa Juiz de Esperança. Giovanni, deu altura para mim. Oi? Posso ficar aqui? Ou melhor, você está gravando? Fica assim. Tá? Pode tirar, Você me ouve bem? tira o microfone. Sim. É, Pode tirar, se você quiser. melhor você falar no microfone. É? Então, deixa ele pra cá. Já chego fazendo bagunça, né? Pode colocar ele aqui. Ah, e os livros? Olha quantos livros nós vamos estudar. Se eu ficar com a mão ocupada, como é que eu vou abrir os livros para a gente estudar? Não é? Isso. Mas pode chegar mais? Ó. Ficou bom? Beleza? Então, boa noite a todos. Boa noite. E boa noite, lindo. Ó, cheio de boas energias. Deixa eu fazer o dever de casa. Eu acho que eu desliguei o celular assim que eu cheguei. Espera aí. Deixa eu conferir, né? Porque eu costumo dizer que a única vibração que nós teremos no momento é do plano espiritual, não é? As vibrações do celular ficam para depois. Já ficamos nas vibrações do celular o dia inteiro. Então, sábado, 7 horas da noite, eu não vim aqui para fazer palestra, viu, Jade? Não vim. Eu vim aqui para nós conversarmos, né? Eu vim aqui para que nós possamos trocar ideias sobre o tema da noite de hoje. Bem-aventurados aflitos, porque serão consolados. Então, essa é a nossa ideia, conversar um pouquinho sobre esse tema. Senão a gente dorme, né? Sábado já tivemos múltiplas tarefas, nós entramos na casa espírita e começamos a relaxar. Vocês estão sentindo? Ó, percebem as vibrações do alto? Percebem que a gente está começando a dar aquela relaxada, daquele dia tão cheio de tarefas, tão cheio de coisa. Porque quem trabalha durante a semana tem o sábado para fazer N coisas, não é? E tem aquelas pessoas que também trabalham no sábado. E bem-aventurados aflitos. E nós já começamos passando, sentindo na carne, na própria pele, a aflição de não conseguir chegar no horário. Qual é a graça de falar sobre a aflição e não passar por ela? Um pouquinho que seja. E teve mais alguém que ficou aflito aqui também com a minha demora. Quem foi que ficou aflito? Quem falaria? Meu marido. Mas acontece, né? Mas alguém mais aqui ficou aflito. Porque falou, ai caramba, não chega, como é que vai ser? Quem era o meu substituto? Ele está tranquilo, ele não se afligiu de maneira nenhuma. Então esse é o nosso tema da noite de hoje. Sábado, 7 horas, estamos aqui para conversar sobre a aflição. E eu trouxe vários livros, porque não me disseram que horas é para acabar, então vamos ficando aqui conversando um pouquinho. Está ruim para você aí, não? Não, faz bem. Está bem? É que eu não te vejo bem. E é bom que a gente se veja, né? Estejamos juntos. Então, essa passagem do Evangelho, eu trouxe o evangelista Mateus. Tá? Não sei se aqui os palestrantes têm o hábito de trazer a Bíblia. Nós estudamos a Bíblia, não é? Se não estamos estudando ainda, estamos atrasados. Porque precisamos estudar a Bíblia na sua minúcia. Eu trouxe então essa passagem, está lá no Evangelho segundo Mateus. O Evangelho não é de Mateus, é escrito dele, é segundo ele,
segundo a interpretação dele dos ensinamentos daquilo que Jesus trouxe e exemplificou. Então nós temos ali no capítulo 5 as bem-aventuranças. E é o discurso, o sermão sobre a montanha, ou sobre o monte, ou na planície, onde quer que queiram que haja acontecido, né? Porque essa discussão aí foi numa montanha, não foi na montanha, não é o nosso caso. Porque teve alguém que disse, né, que se todos os livros se perdessem e ficasse somente as bem-aventuranças, estava tudo resolvido. E ele disse, já estou gostando, ó, os alunos aqui são aplicados, hein? Não é? Então, para mim, Ana Laura, no meu sentido, realmente as bem-aventuranças, para mim, é uma poesia, é de uma poesia, de um sentimento que vai realmente invadindo os nossos sentimentos. Em Mateus, no capítulo 5, ele vai dizer, no capítulo é de 5 a 12, capítulo 5, versículos de 1 a 12. E ele fala assim, ó, vendo ele as multidões, vendo Jesus as multidões, subiu à montanha e ao sentar-se, aproximaram-se dele os seus discípulos. Então nós vamos ver que não eram 3, 2, 1, como muitas vezes em algumas situações nós vimos que Jesus estava acompanhado de 3 discípulos. Nesse caso ele estava com todos os seus discípulos. Então ele senta, acompanhado dos seus discípulos, e mais quem, gente? Uma multidão. Quem falou uma multidão? Alguém soprou. Uma multidão. Então ele disse, e pôs-se a falar e os ensinava, dizendo. E na Bíblia de Jerusalém, ele troca a expressão bem-aventurados e utiliza a expressão felizes. Então ele diz, felizes os pobres no espírito, porque deles é o reino dos céus. Felizes os mansos, porque olha que turma boa, gente. Felizes os aflitos, porque serão consolados. Que bom, né? Então eu estou sendo consolado da minha aflição inicial aqui com vocês, né? Então ele fala, nesses primeiros, eu não vou ler todas as bem-aventuranças, mas essas 3 primeiras bem-aventuranças, eles está falando de situações, não é? Está falando de pessoas, ele não está falando de comportamento. Depois ele começa a falar de comportamento. Felizes os que têm fome e sede de justiça. Aí ele começa a falar da atitude moral. E aqui ele está falando das pessoas, de seres humanos, né? Que eram, naquele momento, comumente conhecidos como os infelizes, os deserdados da terra. Mas que para Jesus, na verdade, eles é que são os verdadeiros felizes. E como entender isso, gente? Como é que nós vamos entender isso? Como pode uma pessoa que vive em aflição das mais diversas ser feliz? E se o próprio Kardec diz no Evangelho, né, de Eclesiastes diz que a felicidade não é deste mundo. Então, primeiro nós precisamos refletir, no meu sentido, eu gostaria da ajuda de vocês, né? O que nos aflige? O que nos aflige, gente? O que está nos afligindo nesse momento? Em que situação nós estamos vivendo? Porque talvez eu não tenha alguma aflição minha exatamente, mas diante do que nós estamos vivendo, eu consigo não ficar aflito? Tarefa difícil, né? Tarefa difícil. Porque eu já tenho as minhas aflições íntimas e pessoais. Daí eu pergunto, a gente para pensar o que me aflige? O que está afligindo a cada um de nós? Se é que nós estamos sentindo alguma aflição. Não é? O que aflige? É a questão do material que eu não consigo conquistar? É um problema na minha relação? É uma dificuldade financeira? É uma doença?
O que me aflige? A violência. O que mais que está afligindo a gente nesse momento? Fala, Jair. As guerras, a fome. O que está nos afligindo, gente? Vamos animar, que essa pergunta é fácil. As injustiças, a intolerância, A violência. a violência, que ele também falou, o preconceito. Então são muitas as coisas que nos afligem. Mas Jesus disse, né? Felizes os aflitos, porque serão consolados. Quem é que traz esse consolo para nós? Quem é o consolador prometido por Jesus? Porque lá em João, no capítulo 14, João nos conta que Jesus disse, e só encontramos essa passagem no Evangelho segundo João. Mateus, Marcos, Lucas, esquece que não tem. Só no Evangelho segundo João. Porque João nos diz, Jesus disse, né? Se me amais, guardais os meus mandamentos. E eu pedirei ao Pai, e Ele vos enviará outro Consolador, que ficará convosco, que vai lembrar o que eu disse, mas vai trazer algo mais. Então, se vai lembrar o que Jesus disse, é porque nós esquecemos o que Ele disse. E no momento da aflição, nós tomamos choque. No momento da aflição, nós, muitas vezes, esquecemos o que Jesus disse. E quando nós esquecemos o que Ele nos disse, nós nos afundamos na aflição. Mas é muito interessante, porque o Espírito François, no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, que vai falar, né, porque que é da origem das aflições, vai nos trazer por que os motivos, e daí a gente é um capítulo que precisamos estar sempre estudando. E na parte quando ele fala que a felicidade não é deste mundo, François, numa mensagem de Paris, 1863, ele nos diz o seguinte: não sou feliz. Começa ele com a mensagem. Não sou feliz. A felicidade não foi feita para mim. Será que nós em algum momento pensamos isso? Que nós não somos felizes? E que a felicidade não é feita para mim? Mas a felicidade, enfim, é feita para mim ou não é? É ou não é, gente? Não estou sentindo feliz. Vocês vieram aqui para não serem felizes? Eu vim para ser feliz. Eu vim para ser feliz. Não é? Então ele começa dizendo assim, né? Alguém mais aqui não quer ser feliz? Ai, que bom que todo mundo quer ser feliz. Então, muitas vezes, na nossa caminhada, nós dizemos, não sou feliz. A felicidade não foi feita para mim. E é muito interessante que quando ele vai falando, ele vai dizendo que não só aquela pessoa que tem uma doença física, que tem uma doença, algum problema moral, espiritual, aquela pessoa que não tem os recursos financeiros. Ele fala que até aquelas pessoas que têm a juventude, que têm o poder, que têm a situação financeira, não se sentem felizes. Daí a gente não consegue compreender. Vocês lembram da história do mancebo rico? Daquela passagem do Evangelho, em que aquele jovem rico, poderoso, porque ele vencia as corridas de vida. Então ele tinha muito dinheiro, ele tinha muito prestígio. Mas ele era feliz? Não, gente. Ele não era feliz. Algo o inquietava. Não é verdade? Tanto que ele se aproxima do Mestre Jesus e vai ter ali uma conversa com ele. O que ele deveria fazer para ser feliz, para acabar com aquela angústia
grana. Aí Jesus disse para ele, ó, deixa tudo bem. Aí ele parou, pensou, falou, caramba, vou fazer mais uma corrida de liga, né? Deixa eu ir lá, fazer essa corrida, e depois eu faço aí tudo que o Senhor está dizendo que eu vou fazer. E o que acontece com ele? Alguém sabe? A Amélia Rodrigues nos conta? Ele morre da corrida. Ele tem o seu corpo estraçalhado. Não aproveitou a oportunidade. Não aproveitou a oportunidade. Então, precisamos refletir sobre isso. Não é? O que nos aflige? O que está nos afligindo? Onde está a minha aflição? E ele vai dizendo exatamente isso para nós. E aí eu lembro, ele diz assim, ó, digo mais, nem mesmo reunidas essas três condições tão desejadas, que é o poder, a juventude e a riqueza, faz com que aquela pessoa se sinta feliz. Porque talvez, eu gostaria que vocês me ajudassem, a nossa expectativa, o nosso projeto de felicidade, e essa é a pergunta que eu gostaria de deixar e que eu vou repetindo ao longo do nosso estudo, nas nossas reflexões, qual é o meu projeto de felicidade? Não contem para mim. Reflitam. Qual é o seu projeto de felicidade? Seu. Não é o seu com A, com B, com C, o projeto dele, dela, do marido, da esposa, do filho, do papagaio, do periquito, do passarinho. Não. É o meu projeto de felicidade. Qual é o meu projeto de felicidade? Eu preciso refletir sobre isso, não é verdade? O meu projeto de felicidade está dentro da minha expectativa, mas a minha expectativa está dentro da minha realidade. Porque antes de reencarnar, eu provavelmente espero, né, e creio que a maioria de nós participou do nosso planejamento reencarnatório. Aí eu quero perguntar, quem é que lembra que ele planejou lá quando estava no mundo espiritual? Ninguém lembra. Gente, que memória fraca. Vocês estão com muita memória, hein? Você lembra? Eu lembro. Vou dizer, eu pedi para ser assim, baixinha, o cabelo enroladinho, não pedi olhos azuis, não sei porquê, entendeu? Pedi essa coisinha de pele, uma dorzinha no ciático, às vezes uma dor no estômago, umas dificuldades pelo caminho. Mas nós sabemos que nosso planejamento reencarnatório, eu não vim de férias, vocês vieram. Ninguém veio de férias aqui? Gente, eu também não vim de férias. Então, quando eu fiz o meu planejamento reencarnatório, eu não pedi para ficar aqui só a passeio. Eu pedi ao Pai a possibilidade, a oportunidade, cadê o relógio ali? Ao Pai a oportunidade, né, de equilibrar aquilo que eu desequilibrei. Porque quando eu perco meu rumo, eu perco a minha meta, eu saio do meu caminho, eu desequilibro. Só a mim? Não. Eu desequilibro o universo, gente. E eu preciso restabelecer aquilo que eu desequilibrei. Concordam comigo? Se discordar, vamos lá, vamos conversar. A ideia é essa. Então eu desequilibrei alguma coisa. Aí entrei lá nas filas, falei, vou entrar na fila do universo ciático. Isso aqui tá bom, tá fácil, né? Vai levando. Entrei ali com estômago sensível, tem gente que tem estômago de avestruz, que come de tudo, não tem problema. Não é verdade? Você olhou para ele porque ele é assim? Não. Eu vou olhar para ele porque ele é assim, é o meu marido. Come de tudo, fala. Principalmente você desequilibra o seu universo próximo. Exatamente. E isso vai se ampliando, porque você desequilibra o seu universo íntimo, você desequilibra o seu universo ao seu redor, e isso vai numa cadeia. Por isso que o nosso planeta está do jeito que está.
Porque é uma cadeia que a gente não percebe. A gente não dá conta que nós fazemos parte de um ciclo que precisa ser virtuoso e não vicioso. Então nós vamos desequilibramos e precisamos equilibrar. Então eu pedi lá, isso é só o que eu lembro. O resto eu não lembro, eu acho melhor não lembrar, por enquanto. O que vem aqui à frente, eu não sei. Mas certamente eu não pedi para ficar na praia todo dia fazendo nada, tomando água de coco, comendo camarão, peixe, que eu adoro. Não foi isso que eu pedi. Não foi isso que eu me comprometi. O meu compromisso é de provas e expiações. Então, se o meu compromisso é de provas e expiações, a dor está no meu caminho. Brincadeira, né? A dor está no meu caminho. Aí eu trouxe Leon o problema do ser, do destino e da dor. Aí Leon Denis é cruel. Quando ele diz assim, ó, lá no finalzinho, o capítulo 26, que ele fala da dor. Aí ele não manda recado. Ele diz assim, ó, a dor segue todos os nossos passos. É a brincadeira, não. Aí ele diz assim, ó, espreita-nos em todas as voltas do caminho. Não satisfeito, né? Ele diz que a dor segue todos os nossos passos. E espreita-nos no nosso caminho, na nossa caminhada. E diante dessa esfinge que fita com seu olhar estranho, quer dizer, está sempre a dor, ó, só nos esperando, espreitando pelo caminho, o homem faz a eterna pergunta: por que existe a dor, gente? Alguém sabe me dizer? Para amadurecer. O que mais? Para evoluir. Nos despertar. Para nos despertar. O que mais, gente? No sentimento de vocês. Quando chega o momento da dor. Para aprender. Porque isso é muito íntimo. É muito pessoal, vocês não acham? Essa relação de cada um de nós com a dor é uma coisa muito pessoal que muitas vezes nós não entendemos. Que o que dói em mim não dói nela, o que dói nela não dói em mim. E muitas vezes as proporções são distintas. Fala, Jair. Para trabalhar a nossa resignação diante das coisas da vida. Para trabalhar a nossa resignação diante das coisas da vida, das dificuldades. Mas aí ele pergunta: e no que lhe concerne uma punição? Seria para nós. O que é a dor? É uma punição, gente? É uma expiação, como dizem alguns? É reparação do passado, resgate das faltas cometidas? Qual é o nosso sentimento? Seria uma punição? Não. Não? Não? E se eu disser que é uma punição? Vocês vão brigar comigo? Não. Depende. É uma punição qualquer. É uma punição de mim para Consigo mesmo. não do Pai. O Pai não nos pune. Eu quis dizer isso, não é uma punição do Pai. Isso aí. Como nós aprendemos e ensinamos equivocadamente as nossas crianças. Não ensinamos? Olha, Deus vai te punir, vai te castigar. Né? Menino, não faz isso que Deus vai te castigar. Gente, 2024 nós já estamos. Jesus já nos ensinou que Deus é um Pai de amor, misericórdia. Está fraco, Senhor. Compaixão. Deus é um Pai de amor. Não tenhamos dúvida disso. Incondicional. Incondicional. Enquanto o nosso amor é seletivo, do Pai não é seletivo. O Pai ama todos nós. Todos nós. Porque Ele não está preocupado com as nossas dificuldades, com os nossos erros, com os nossos defeitos. O Pai sabe das nossas capacidades. O Pai conhece as nossas potencialidades.
Ele deixou a sementinha do amor dentro de cada um de nós. Não só do amor, da paciência, sabia? Tem aí, ó, todo mundo tem sementinha da paciência, da indulgência. Tudo que nós sentimos falta está dentro de nós. A justiça, a caridade, o perdão, tudo está aqui. A paciência, a misericórdia, a resiliência, a resignação, está tudo aqui. E aí ele fala para nós que a dor é uma expiação, como dizem alguns. Aí ele está. É a reparação do passado, é a resgate da transformação do passado, é do presente. Como é que é, gente? Pode ser? Do que? Do passado? Do presente? Passado, do presente. Então, toda vez que nós vamos na contramão das leis de Deus, eu estou desequilibrando a mim, ao universo. E eu preciso reequilibrar. Mas eu gosto de lembrar que ele fala assim, que a dor é uma lei de equilíbrio e educação. Como alguém disse, né? Estamos aqui, a dor, para nos educar. Mas eu fiquei pensando, não, eu sou filha de Deus. Se Deus é amor, e a dor segue todos os nossos passos, o amor também segue todos os nossos passos. Segue ou não segue? Segue todos os nossos passos. Então, quem escolhe o caminho somos nós. E não esqueçamos que hoje eu estou escolhendo o caminho do futuro, do amanhã. Eu estou plantando hoje o que eu vou colher, porque a semeadura é livre. Mas a colheita é obrigatória. Não tem como. A gente planta, tem que colher. Porque essa é a nossa expectativa. Ninguém vai plantar alguma coisa sem esperar uma colheita. Colher alguma coisa. Então ele fala, né, que sua ação é benfazeja para quem sabe compreender a dor. Mães somente podem compreender aqueles que sentem a dor na pele. Não é verdade? A gente só consegue compreender como ter a energia elétrica boa quando ela falta. Não é? A gente só valoriza a água quando ela acaba. Daí a gente fica no desespero medonho. Não é? Porque não tem a água. A gente só dá valor quando perde. Quando se distancia. Então nós precisamos parar para pensar qual é o meu projeto de felicidade. Porque se eu tenho um planejamento reencarnatório em que eu vim aqui não para passear, eu vim aqui para experienciar a dor, mas também o amor, não podemos esquecer disso. Mas eu vim para experienciar, para aprender também, equilibrar a educação através da dor. Só que quando eu chego aqui, como eu esqueci tudo que eu planejei lá, eu crio uma expectativa de felicidade diferente da minha realidade e da minha possibilidade. Não é verdade? E aí eu me frustro. Aí eu vou dizer, eu não sou feliz, nada dá certo para mim, eu sou infeliz, Deus não me ama. Daí a gente vai colocando lá, né? Meu pai, o que você fez comigo, meu Deus? Por que você está fazendo isso comigo? Não é? Quando, na verdade, nós é que somos os responsáveis por aquilo que nós plantamos. Então, Leon Denis, ele diz com muita clareza nesse capítulo que a dor é uma lei de equilíbrio e educação. Mas ele também tem um capítulo que ele fala sobre o amor. Ele vai falando, trazendo, desenvolvendo aí, também buscando desenvolver nesses sentimentos. E quando a gente está falando aqui de
posição, de ação, de reação, nós precisamos ter muito cuidado. Porque nós gostamos muito, não sei se ainda está muito na moda, se é usual usar a palavra karma, né? Tem a gente falar, isso é o karma. A pessoa está passando por uma dificuldade, ou a pessoa tem alguma limitação física, ou alguma limitação psicológica, neural. Daí a gente fala, é o karma daquela pessoa. Então nós precisamos ter muito cuidado, porque Francisco Cajazeiras, o valor terapêutico do perdão. Eu ganhei esse livro ontem de uma amiga querida, que ela fez uma dedicatória que era para ela ter me dado esse livro em dezembro de 2021. Aí a gente não sabe por que ela não me deu. E daí ela foi procurar o dela e achou 2. Quando ela olhou, aqui a dedicatória para mim. Aí ontem nós nos encontramos e ela levou. E hoje eu já comecei a ler, que eu falei, eu quero fazer um estudo, porque eu achei o título tão importante, o valor terapêutico do perdão. Eu trouxe só um pedacinho, né? Porque ele vai falando desse nosso desenvolvimento da inteligência emocional. Nós estamos falando tanto da inteligência artificial, não é? Nos deslumbramos com a inteligência artificial. E a inteligência emocional? Então, ele está nos levando a refletir, e é muito interessante quando ele diz: é preciso, pois, aprender a vivenciar as emoções certas, no tempo certo, com a pessoa certa, na intensidade certa. Que dificuldade, hein, gente? Né? Ele trouxe um desafio imenso para mim. Confesso a vocês. E aí eu vou ler de novo. É preciso, pois, aprender a vivenciar as emoções certas, no tempo certo, com a pessoa certa, na intensidade certa. Mas para que eu possa vivenciar as emoções certas, eu preciso me conhecer. Conhecer que emoções estão aqui dentro de mim. Onde eu projetei a minha felicidade. Qual é o meu projeto de felicidade? E daí ele vai falando, ele vai classificando as doenças quanto à temporalidade. Que foi a pergunta que o próprio Leon Denis faz, né? Que nos leva a refletir. Será que a dor vem do nosso passado, do nosso presente? De onde vem a dor? E aí ele vai falando das doenças, porque as doenças nos causam dores. Mas obrigatoriamente as doenças estão aqui para nos causar sofrimento? Não, gente. O sofrimento é opcional. Eu vou sofrer por opção. A dor eu vou sentir. Como eu lido com ela é que vai fazer toda a diferença. E aí eu não preciso sofrer. Vou sentir a dor e vou buscar trabalhar. Agora é uma tarefa danada, né? Mas não é impossível. E à medida que eu vou me conscientizando e as dores vão surgindo, você começa a pensar, caramba, por que eu estou chorando? Por que eu estou sofrendo por isso? Será que é por aí eu sofrer dessa maneira? Choro, me desespero. Vai resolver? Não vai resolver o problema, não vai resolver aquela dor, aquela situação. Então ele começa falando aqui para nós exatamente isso, nos chamando a atenção que no nosso meio é comum nós usarmos o termo, o vocábulo karma. Só que quando nós falamos de karma, nós estamos falando de fatalidade. Eu não tenho escolha. Quando eu digo é karma, é fatal. Eu não tenho escolha. Mas quando eu digo que é a lei de ação e reação, eu tenho escolha. Porque a dor segue todos os nossos passos, como disse o mesmo. Mas o amor também segue todos os nossos passos. Daí ele começa a dizer, ele prefere utilizar o termo doença reativa. Que ela vai
reagir ali, né? Vai criar uma reatividade. E ele fala das doenças reativas tardias. Quais são as doenças reativas tardias? São aquelas advindas das outras encarnações que eu tive. Das vidas que eu vivi lá em outras vidas. E que essas vidas que eu vivi estão registradas aonde? No texto. Quem não estuda tem que estudar com a gente. Para poder entender, né? O que essa moça está falando no sábado às 8h30, 7h30, 4h da noite. O perispírito é o nosso corpo fluídico. Eu sou um ser trino, de uma forma bem simples. Eu estou no corpo físico, que tem aqui um corpo fluídico chamado perispírito, e eu, espírito, fico ali no perispírito. Então, quando eu vejo um espírito, eu vejo o perispírito, que é o corpo fluídico. E tudo, ontem nós estávamos estudando o Leodelino no livro Invisível, e ele reforça dizendo, tudo fica registrado no perispírito. Aí eu falei, lasquei. Tudo fica registrado aqui. Tudo. Não tem como. Tudo fica registrado. Eu posso não ter essa consciência, porque o meu perispírito e eu espírito estou limitado no corpo físico. Quando eu desprendo desse corpo físico, quando eu desencarnar e o cordãozinho de prata se romper, aí, ó, aí é que a coisa começa a ficar, porque ali eu tomo ciência e consciência de tudo que está registrado no meu corpo físico. Então ele está falando para nós das doenças reativas tardias, que são aquelas em que a causa do atual desequilíbrio está situada em uma encarnação aí anterior e se traduz por uma alteração no corpo físico de toda natureza, desde as situações, as limitações por ausência desse ou daquele órgão, mas as limitações de locomoção, as limitações neurais, que não possibilitam que o espírito dê toda a sua gama de potencial. Então ele diz para nós, né, ser dada em nível macro, micro ou mesmo neuroquímico, podendo por sua vez ser evidenciada logo no nascimento, você já percebe aquela doença, aquela limitação, aquela dificuldade. Mas ele diz uma coisa que é muito interessante. Ele diz, o paciente não necessariamente adoecerá. Não necessariamente ele vai adoecer, ficando muito frequentemente ao sabor de sua atitude diante da vida, de seu comportamento, da sua educação, naquele ponto que lhe resultou aquele problema, aquela situação vibratória no perispírito. Então não é diferente de karma, porque quando a gente fala que é karma, não tem saída. Mas quando a gente fala de lei de causa e efeito, ou como ele diz, de doença reativa, eu tenho a opção de mudar o meu caminho. Porque o amor segue todos os nossos passos. E eu repito, não teremos dúvida disso. E daí é quando ele fala, né? Que às vezes aquela pessoa tem a predisposição à depressão, mas como ela vive, ela pauta a sua vida e frequentemente as existências com fins evolutivos, ele fala, se defrontará com situações que exigirão dele paciência, humildade, confiança, fé em Deus, fé na vida. Então, quando ele segue esse caminho, a doença vai atingi-lo? Não vai atingir. Que bom, né? Que nós estamos aqui sentados aprendendo e refletindo sobre isso. Para que nós possamos, nas situações da vida, buscar viver dessa maneira.
para que se alguma doença que eu ainda precise, está aqui, ó, para que eu tenha necessidade de passar, essa necessidade, entre aspas, seja substituída pelo bem, pelo amor, e não pela dor. Então, isso é que vai fazer a diferença nessas doenças que ele chama de reativa. A forma como eu vou lidar com ela. Então, o paciente herda do seu passado espiritual as dificuldades atuais e a necessidade do enfrentamento dos resgates educativos. Então, a dor não é nossa inimiga. Alguém quer sentir dor? Ninguém. Mas, gente, eu acabei de falar que a dor é boazinha. Não querem. A Maria também não. Né? Mas no momento que ela venha, eu preciso refletir sobre isso. E aí ele fala que também tem as doenças reativas imediatas, que são aquelas que se originam na vida mesmo que nós estamos agora. São os casos de má utilização que nós fazemos aqui com esse corpinho, com essa máquina maravilhosa. Quando nós utilizamos equivocadamente essa nossa maquininha, o que acontece? Eu sou as vítimas. Então, é livre-arbítrio, livre-arbítrio e livre-arbítrio. Mas eu queria trazer para vocês, que já estamos dando 10 para 18, trazer para vocês até que horas? 10, 8, 9, 10. Eu me animo com a minha. Tá? Então tá, 10, 8, 10 minutinhos. Eu trouxe esse livro maravilhoso. Vocês já leram? Quem já leu, levanta a mão. Posso dar um conselho? Quem não leu, leia. Quem leu, lê de novo. Lê assim, ó. Só uma lição. Paulo e Estevão. Paulo e Estevão, né? São os romances, são 5 romances, pois é. Mas eu estou dizendo, quem já leu, lê de novo. Estuda. Faz um grupo, sabe? Os meninos, nada pessoal. Senta as meninas assim, sabe? E pega e faz um grupinho de leitura e pega Paulo e Estevão. E daí do Paulo e Estevão, eu trouxe uma passagem muito que quando eu fiquei refletindo sobre bem-aventurados aflitos, porque serão consolados, eu lembrei de Samônio e Gamaliel. Samônio a gente nunca fala, Gamaliel a gente sabe que era o orientador, né, de Saulo de Tarso, e depois virou Paulo de Tarso. E esse é um momento em que Estevão, o amor, o irmão do amor da vida de Saulo, é preso por ele. E ele faz um discurso maravilhoso. E desse discurso, 2 patrícios romanos extremamente ricos fazem o quê? Dão para os filhos a herança que era para eles, pegam o que lhes sobrou, vai na casa do caminho e dá para a casa do caminho. Porque era assim que eles viviam na casa do caminho. Cada um vendia o que é seu e levava, e aquele dinheiro passava a ser de todos, para todos. E Saulo não gostou de nada quando ele soube dessa história que chegou a ele. E mais irritado ainda ficou ele quando ele perguntou, que ele estava numa reunião com os patrícios romanos, ele pergunta, cadê Gamaliel? E alguém diz que Gamaliel foi lá na casa do caminho. Porque Pedro o convidou para ir na casa do caminho. Aí Saulo só não explodiu porque eles eram, muito amigos. Ele era discípulo de Gamaliel. Ele tinha um carinho imenso por Gamaliel. E Gamaliel vai na casa do caminho. Porque quando ele vê Estevão falando da casa do caminho, falando do Cristo daquela maneira, e vê Saulo veementemente indo lá e querendo fazer, perseguir os cristãos a qualquer preço, a qualquer custo, ele vai e atende ao convite de Pedro. E quando ele entra, ele mal entra, ele encontra Samônio, um amigo dele, muito rico, muito rico. E aí quando ele olha, ele reconhece, um reconhece o outro, Samônio até diz assim, ai, que bom que algum amigo meu me viu nessa situação. E Gamaliel não
havia trabalhado e juntado dinheiro. Trabalhou muito para juntar dinheiro, porque a expectativa dele é que ele tivesse uma velhice segura. Essa era a expectativa dele. A expectativa dele era essa. Mas qual foi a realidade dele? A realidade é que ele foi acometido pela doença. E quando ele foi acometido pela doença, os filhos, opa, vamos pegar aqui o dinheiro do papai. E aí ele ficou sem dinheiro, mas ficou com a casa. E daí o que os filhos fizeram? Opa, vamos denunciar o papai. Porque naquela ocasião, quem tinha lepra era denunciado. E era levado para o vale dos leprosos, dos imundos, como eles falavam antigamente. Não é? E às vezes eu me questiono, será que hoje em dia é muito diferente? Quando nós vemos alguém numa situação como a dele, o que fazemos? E daí, ele vai expulso da casa dele, jogado no vale dos leprosos. Qual era a expectativa dele mesmo, gente? Segura. Ter uma velhice tranquila, segura. Possivelmente deixou de viver coisas, conviver para juntar aquele dinheiro. E aí os filhos, ó. E quando ele chega no Vale dos Leprosos, ele não fica lá muito tempo. Porque ele já tinha uma situação, ele já tinha um conhecimento, ele já tinha um discernimento. E era muita dor. Imagina, né? Não dá para a gente imaginar. A dor dele, o sofrimento dele, de ser levado para lá pelos filhos. E então ele sai, começa a caminhar, e o pé fica em chagas, até que passa um carroceiro, coloca ele na carroça e leva ele para a casa do caminho. Esse carroceiro nos lembra quem é? Um bom Samaritano. E que coragem, né, gente? Você colocar a mão no leproso, que era um imundo naquela ocasião, e quando você colocava a mão em algo imundo, você ficava imundo na sua própria carroça. Porque Deus também está conosco, Ele também segue todos os nossos passos. E naquele momento de dor, de aflição, Ele coloca aquele carroceiro ali no caminho de Samone e leva Samone para a casa de Samone. E daí eles travam esse diálogo e Samone, né, logicamente, Gamaliel se emocionam. E dessa passagem, eu só queria trazer o que Samone fala, duas falas dele para Gamaliel. Quando ele diz assim: ah, Senhor, como no Job, vi meu corpo apodrecer entre os confortos de minha casa. E aí ele diz: Jeová, em sua sabedoria, reservava-me longas provanças. Então, olha a lucidez dele, né? Jeová é quem? É Deus. E ele percebe que naquele momento, naquela condição, naquela situação, ele estava passando por um momento de prova, de aflição. Bem-aventurados aflitos, porque serão consolados. E ele recebe o consolo, ele recebe o amparo, e ali ele toma contato com os ensinamentos do Cristo. Então é isso que vai nos consolar na nossa jornada caminhar. É o conhecimento de que nós somos filhos de Deus. Então somos cheios de amor, de bondade e de misericórdia. E daí, como eles travam o diálogo, porque Gamaliel não acreditava que Jesus era o Messias. E é tão interessante porque ele diz assim: se eu tivesse com saúde, plenamente identificado com a família e no gozo dos bens que conquistei com esforço e trabalho, talvez duvidasse também dessa realidade confrontadora. Então que nós possamos refletir, que no momento em que tudo está bem, tudo está bom, nós esquecemos do Cristo, aí a gente não vem mais à casa espírita, a gente não vem mais ao estudo, está tudo bem. E aí ele fala: mães, estou prostrado, esquecido de todos, e sei quem me deu a mão a mim.
Então, que nós possamos, nos momentos de dificuldade, antes deles, né, nós pensar qual é o nosso projeto de felicidade. O que é felicidade? Qual é o nosso projeto? Está dentro, a nossa expectativa está dentro da nossa realidade? Ou será que o nosso projeto de felicidade está completamente fora da nossa realidade? Bem-aventurados aflitos, porque serão consolados. E a doutrina espírita é o consolador coletivo. Então, para fechar, eu trouxe Kardec lá na questão, lá no capítulo 1 da parte 4, quando ele fala felicidade e infelicidade antes. E é quando Kardec pergunta isso, né? Talvez seja uma pergunta que nós passamos muitas vezes para nós. Por que tanta dor? Por que tanta infelicidade? Por que tanta doença, miséria, tristeza, tanta violência? E ele diz, completa felicidade aqui na Terra? Não. A completa. Mas ele diz, os Espíritos dizem, dele, porém, depende a suavização de seus males e o ser tão feliz quanto possível na Terra. Mas vai depender do nosso projeto de felicidade. Vai depender do nosso projeto de felicidade. E daí a gente pergunta, né? Kardec perguntou, haverá, contudo, alguma soma de felicidade comum a todos os homens? E aí ele já dá uma dica para nós pensar no nosso projeto de felicidade. Aí a gente diz assim, com relação à vida material, é a posse do necessário. Nosso projeto de felicidade precisa estar na posse do necessário. Essa é a minha realidade. Com relação à vida moral, o que é felicidade? A consciência tranquila e a fé no futuro. Então eu quero agradecer a vocês. Desculpa aí que eu fui em cima da hora, desculpem o atraso, mas que nós possamos refletir, viu? Não fui eu tanto, trouxe todos, a gente falou um pouquinho de cada um, não é? Porque eu gosto de trazer os livros, que é importante a gente manusear os livros, estudar, é muito importante. Porque assim vai clareando as nossas mentes, né? Como diz Alcine no livro Renúncia, conhecer, meditar, sentir para viver. Então é importante isso, tomar o conhecimento, porque esse conhecimento a gente está meditando sobre isso que eu falei, lê o livro, agora lê de novo, agora estuda, meditando, buscando sentir toda aquela energia do livro Paulo Estevam, do livro Renúncia, do Evangelho do Cristo, para que nós possamos então, sentindo, aí a gente começa a mudar o nosso comportamento. Que a Deus faça, né, Jesus, continue nesse envolvimento. Muito obrigada.